Alguns personagens em desenhos animados são tão inspiradores que fazem as pessoas usarem eles como foto de perfil na rede social. A maioria dos desenhos animados tem um antagonista que é propositalmente um personagem babaca. Isso acontece porque eles foram feitos justamente para não ser o personagem mais gostável do show. Agora, você vê que o desenho está no caminho errado quando o personagem que a gente deveria gostar é extremamente babaca. Entretanto, também temos ocasiões onde o personagem é gostável mesmo sendo um babaca, como Gumball, o incrível mundo de Gumball. Eu preciso começar dizendo que não, o Gumball não é um personagem ruim, e de certa forma é até fácil torcer por ele, mas definitivamente precisamos falar do seu egoísmo. No episódio O Santo, o Gumball se prova ser um personagem extremamente babaca, quando ele simplesmente decide acabar com a vida do Alan por ser um personagem querido demais. Quando eu digo acabar, eu quero dizer acabar mesmo. O Gumball primeiro faz ele ser odiado em toda a escola por causa de um post que o próprio Gumball fez em sua conta. Na sequência, ele termina o seu namoro com a Carmen com provas falsas de que o Alan teria traído ela. Mas a pior coisa vem agora. Depois de tudo isso, ele ainda vende os seus pais. É literalmente isso, essa é a piada. O Gumball vende os seus pais para uma festa infantil. E mesmo que o Alan tenha conseguido as coisas de volta no fim do episódio, isso não apaga o que o Gumball fez. Ok, isso foi um episódio, mas e a vez que o Gumball assassinou o mesmo personagem 50 vezes só para descobrir por que ele era imortal no episódio A Receita? Acho que um exemplo final das atitudes babacas do Gumball é no episódio O Cheque, onde o Gumball, a Anaís e o Darwin estão discutindo para ver quem ficaria com 1 centavo a menos se eles dividissem 50 mil entre os três. E apesar da discussão ser bem idiota, vale muito destacar a fala do Gumball, onde ele afirma que não poderia ser ele porque, nas palavras dele, eu mereço ser tratado de forma mais igualitária que os outros. Eu diria que essa frase define o Gumball na maior parte do tempo. Ele é um egoísta que só pensa em si mesmo, e ainda assim vale destacar que isso é uma característica do personagem. Com essa característica, o personagem funciona muito bem, diferente do nosso próximo membro da lista, Star vs as Forças do Mal. Não me leve a mal, eu amo a Star, mas só a personagem das primeiras temporadas. Depois de assistir a 4ª temporada, a minha opinião é que a Star é uma pessoa horrível. E eu nem sei por onde começar. Na verdade, eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas a hora de Star vs Forças do Mal ainda vai chegar nesse canal. Por enquanto, vamos falar apenas de suas relações com outros personagens. Tom é um dos únicos personagens de Star vs Forças do Mal que não foi destruído pela queda no roteiro durante a 4ª temporada da série. Eu não nego que ele começou sendo meio babaca, até com algumas coisas que ele fez antes da série começar, mas ele sempre lutou para ser alguém melhor e reconquistar a Star, inclusive fazendo aulas de estresse, mas isso parecia nunca ser reconhecido pela Star. A Star parecia até ter algum tipo de rancor do Tom. Em um episódio, a Star estava com a família do Tom, e quando é mostrado um álbum de fotos na tela, em uma foto a Star ganha os seus chifres do Tom, e quando ela vê a foto ela diz: "Ah, foi o dia que eu ganhei os meus chifres." E o Tom corrige ela: "Você quer dizer o nosso segundo encontro, né?" Parecia que ela queria apagar o passado dos dois, mas isso não é nada comparado ao episódio que me dá raiva até hoje. O principal ponto de babaquice pra mim da Star começa no episódio Amigos de Cabine, onde o Marco e a Star ficam presos em uma cabine de foto. A conclusão que o Marco chega era que para eles saírem daquela cabine, um beijo precisava acontecer. E eu nem vou entrar no mérito de como esse plot é ridículo, mas o real problema aqui é como a Star não conta para o seu namorado sobre esse beijo. O Marco que tem que falar isso pra ele. E ainda por cima, quando o Tom fala com a Star sobre isso, ela fica brava. A Star beija outro garoto namorando e fica brava porque ele não contou pra ela que ele sabia disso. Meu Deus. Vale lembrar que Star e Tom terminam no episódio 17 da 4ª temporada. E apenas 2 episódios depois, no episódio 19, ela começa a namorar o Mark. Eu tenho muitas coisas pra falar da nossa querida princesa de Milne, porque, diferente da maioria dos personagens dessa lista, eu não consigo simpatizar com ela. De repente, durante a série ela vira uma personagem só não gostável. Mas, embora eu tenha um ódio profundo da Star, isso vai ficar para um vídeo futuro. Por enquanto, vamos seguir para o próximo personagem, Mabel, Gravity Falls. Dessa lista, Mabel é provavelmente a personagem que eu mais gosto. No final da série mesmo, ela é uma personagem incrível, ainda mais nos créditos com aquela mensagem linda que a Mabel tinha aprendido a se amar. Mas por boa parte da série, ela é uma pessoa com atitudes babacas. Desde coisas menores como tirar sarro do Dipper por ser um nerd, a literal começar o fim do mundo em Gravity Falls por egoísmo dela. No episódio Dipper e Mabel vs o Futuro, o Dipper iria ser contratado como aprendiz do Ford e iria ajudar ele a investigar os mistérios de Gravity Falls.
vez da Mabel se sentir orgulhosa pelo seu irmão, ela literalmente fica reclamando e choramingando pro Dipper que ele ser o aprendiz do Ford era terrível porque ela ia ficar longe dele. Sendo que ela deveria ficar feliz pelo Dipper, sabe? Isso é básico. Se fosse só isso, talvez ela pudesse aprender ainda a tempo que pensar aquilo era errado. Mas pouco tempo depois, a Mabel cai no conto do Bill e quebra a engenhoca do Ford, possibilitando o Estranhagedon acontecer. Vale mencionar que no primeiro episódio do Estranhagedon, ela se recusa a fugir da fantasia dela e ajudar o Dipper por causa do medo dela da realidade. Temos também um episódio que o Waddles aparece pela primeira vez. No episódio, o Dipper tenta ter um dia legal com a Wendy, que, pra quem não sabe, era o interesse amoroso do Dipper. Paralelo a isso, a Mabel conseguiu o Waddles. Acontece que o Dipper, sem querer, acerta o rosto da Wendy na tentativa de conseguir uma pelúcia pra ela. O Rob aparece na hora e acaba roubando a Wendy do Dipper. Mais pra frente no episódio, eles acabam conseguindo o cinto do Blend e viajam para o passado. Mas não importava o que acontecesse, a Wendy sempre acabava se machucando no fim e o Rob acabava com ela. Depois de algumas tentativas, o Dipper consegue a pelúcia pra Wendy. Entretanto, para isso envolvia a ajuda da Mabel, que não conseguiu pegar o Waddles a tempo e a Pacífica acaba ficando com o porco. A Mabel fica extremamente brava e faz um chilique gigantesco por não ter conseguido o Waddles. Ela literalmente fica semanas batendo a cabeça no poste. O Dipper, como bom irmão que é, sacrifica o tempo que ele teve com a Wendy para recuperar o porco para a Mabel. Eu sei, o Dipper não ia conseguir ficar com a Wendy, era literalmente um mano de 12 anos com uma mina de 15 anos, e talvez a Mabel até estivesse certa, mas o jeito que ela age é muito preocupante, literalmente se colocando acima do seu irmão e tratando seus interesses como superiores a ele. Ela literalmente fala que aquele porco era a alma dela. O Dipper retruca dizendo que aquilo era o que ela falava pra tudo que ela achasse minimamente interessante a cada semana. Meu ponto é como ela é dramática por tudo isso. Mesmo ela possivelmente estando certa em querer o Waddles, ela faz isso do jeito mais dramático possível e tratando como se aquilo fosse o fim do mundo. Bem, a Mabel foi algo, mas agora é hora da gente entrar na parte dos personagens que eu realmente considero babaca nessa lista. Mordecai, apenas um show. Para esse próximo item da lista, eu achei que eu precisava chamar alguém que realmente odiasse o personagem. Então eu decidi chamar o nosso odiador número 1 do Mordecai no Brasil, também conhecido como Silveira Allen. E é isso, apreciem alguns minutos do Silveira Allen falando mal do nosso querido pássaro de apenas um show. Fala rapaziada, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Silveira Allen. Como é que vocês estão? Fui aqui convidado para participar deste belo vídeo. E se o assunto é xingar o Mordecai, é a minha especialidade. Então vamos lá. Por mais idiota que sejam as atitudes dos personagens anteriores, todos eles acabavam tendo algo em comum. Eles são apenas adolescentes, a gente sabe que adolescente é merda. E por mais que na minha cabeça algumas coisas sejam óbvias que estão erradas, a Star, por exemplo, temos que entender que eles têm muito a crescer ainda. Agora, imagina pegar todas essas atitudes que dão raiva, multiplicar elas e até colocá-las em um adulto crescido, marmanjo barbado. É basicamente disso que estamos falando aqui. Mordecai ou Mordegado até tem algumas cenas gostáveis e tudo mais, como quando ele vai atrás do boné do ovo excelente. Cara, o nosso pássaro é um ser humano, depende do ponto de vista, bem questionável pra se dizer o mínimo. Vamos começar com um episódio que o Mordecai fica jogando trabalho no Rigby pra sair com a CJ. Basicamente, a namorada convida o Mordecai pra sair e o Rigby aceita repor o Mordecai e diversas vezes. A esse ponto, o Rigby já estava muito cansado e não queria mais fazer isso. Mas quando o Benson pede para que o Mordecai faça um trabalho, porque o Rigby não conseguiria aguentar o tranco que o pássaro não aguenta, em vez do nosso lindo passarinho azul defender seu amigo do peito e falar não, o cara é gente boa, o cara trampa, ele consegue. Não, só entrou na roda de zoação e tirou sarro, pimbre na bunda do Rigby. Fora esse episódio, temos algumas vezes ao decorrer da série que parece que ele, tem uma diversão meio sádica de bater no coitado do Rigby. Por exemplo, no episódio dos socos mortais. Eu não sei vocês, mas pra mim, isso parece a cara de quem tá se divertindo um pouquinho de socar seu amigo. Mordecai ele é um cara meio violento. O ponto alto do ódio das pessoas pelo Mordecai é no episódio que o Rigby finalmente conclui o ensino médio e pega seu tão sonhado diploma. Enquanto todas as pessoas estavam felizes pelo Rigby, afinal ele realmente tinha concluído aquele grande sonho dele, que era ter o diploma. O nosso pássaro, o nosso belo passarinho azul,
não estava respondendo Rigby muito bem durante o episódio, e no fim, o Mordecai acaba desabando que ele não estava nem um pouco feliz, porque assim, a falta do diploma do Rigby é o que fazia o Mordecai ser, entre aspas, superior ao Guaxinim. É uma parada muito babaca, bem ridícula, e assim, o Mordecai tem uma índole bem duvidosa. Ouvindo essas palavras saindo do Mordecai, parece que, como podemos dizer, ele só gostava de ser amigo do Rigby porque ele se sentia superior. Pelo menos em alguém ele tinha que se sentir melhor. Porque, pelo amor do céu, se a gente olhar o passado, outros episódios, sempre dá a entender que o Mordecai ele gosta de ficar acima do Rigby. Algo bem babacão mesmo, tá ligado? E agora que seu amigo finalmente estava crescendo e melhorando como pessoa, agora ele fica bravinho com isso. Eu quero agradecer muito o Silveira Alan por aceitar ter participado desse vídeo, mas vamos dar continuidade ao vídeo. Patrick Bob Esponja. Bob Esponja é um show que realmente me deixa triste ver hoje em dia. Eu me lembro de ver reprises dos episódios antigos quando criança, e eu falava, caramba, esse show é muito bom, mas algo aconteceu. O show teve uma mudança gigantesca em seu estilo durante os anos, e um dos personagens que mais sofreu com isso foi o Patrick. Do nada ele parou de ser um personagem burro com boas intenções para um completo babaca. O episódio que evidencia isso é Limonada de Tinta. Em resumo, o Patrick decide abrir uma barraca de limonada, e tirando a parte que a limonada que ele vende para as pessoas é extremamente nojenta, ele simplesmente resolve torturar o Lula Molusco porque, por algum motivo, a tinta do Lula Molusco fazia um certo sucesso. O Bob Esponja tinha assustado o Lula Molusco, que faz ele soltar essa tal tinta do nariz, que acaba sendo sucesso entre os compradores de limonada lá. O episódio inteiro depois disso é sobre como o Patrick tortura o Lula Molusco por dinheiro, assustando ele diversas vezes durante o episódio de uma maneira muito mais aceitável do que o normal pra fazer dinheiro. Eu nem vou mencionar do show do Patrick que lançou recentemente, onde é um desenho absurdo daquele humor irritante que é só barulho e coisas aleatórias. É só triste como ver um personagem que tinha sentimentos, que virou só uma paródia de si mesmo e que se autossimplificou em uma única característica: ser burro. Tipo, o Patrick sempre foi burro, ok, mas ele tinha sua personalidade. Ele tentava ajudar o Bob Esponja. No episódio piloto do desenho, o Patrick encoraja o Bob Esponja a conseguir o seu emprego. No filme, o Patrick vai em uma aventura gigantesca junto com o Bob Esponja para salvar o Siri Cascudo. Mas nos episódios recentes, ele resolve só ser um personagem irritante que parece se fazer de burro. O Patrick vira uma paródia de si mesmo. Oi gente, esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu planejava, mas tá aqui. Eu consegui finalizar ele no fim das contas. Aliás, se você assistiu até aqui, por que não dar um like, se inscrever e comentar algo abaixo? Eu estou com uma meta de chegar em 1000 inscritos até o fim do ano, e pra isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês não têm noção como cada like, comentário e inscrição me deixa muito feliz. No mais, obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.